Olá, bom dia! Está começando o Século News, edição especial. E hoje você vai ver que Papa Francisco falou sobre a importância do diálogo e da convivência em um encontro interreligioso. E também explica que Deus sempre perdoa, desde que exista um arrependimento verdadeiro. Você vai conhecer a paróquia de São Benedito, que acolheu várias famílias durante a Segunda Guerra Mundial, e uma exposição em Roma que retrata histórias da América do século XX. E para começar um encontro interreligioso, o Papa Francisco falou sobre a formação de pessoas que estão dispostas a colaborar para uma relação melhor entre cristãos e muçulmanos. Quando se trata de um diálogo entre cristãos e muçulmanos, ainda existem desafios que precisam ser superados. Segundo o Papa, houve progressos, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Esta foi a mensagem de como o Papa se dirigiu ao Pontifício Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos. A reunião foi uma forma de promover o diálogo entre as duas religiões. Devemos ter cuidado para não cair nas armadilhas do secretismo conciliador, que muitas vezes são vazios. Uma atitude confortável de dizer sim a tudo para evitar problemas é apenas uma maneira de enganar uns aos outros. O Papa ressaltou que a convivência pacífica é necessária para a compreensão das diferenças de cada grupo. Explicou ainda que hoje, mais do que nunca, é preciso de pessoas treinadas para o diálogo com os muçulmanos. Por causa disso, há uma grande necessidade de uma formação completa, para que, firmes em nossa identidade, possamos crescer na compreensão mútua. E concluiu dizendo que o melhor antídoto contra a violência é educar no respeito e na aceitação da diferença como riqueza. Papa Francisco realizou um encontro de oração em massa para interromper a ação militar norte-americana na Síria. E, em particular, ele ajudou a restabelecer as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Agora, um dos seus maiores desafios é coibir o extremismo islâmico. É guerra ou diálogo. Hoje, a coisa mais importante é o diálogo contínuo do Papa. Esta é a única solução. Temos visto os resultados, mas não tantos como gostaríamos. Então, precisamos ver mais. O Papa pediu aos líderes muçulmanos de todo o mundo para condenar a violência irragistas, que travam guerras em nome de Deus e para trabalharem nas soluções. Os muçulmanos estão refletindo, por exemplo, a formação do Estado Islâmico, que tem sido um choque para o mundo muçulmano. Há uma grande crise na comunidade islâmica contemporânea. Por isso, os teólogos e as pessoas de sabedoria são importantes para ajudar a enfrentar e resolver a crise interna no debate intelectual. O Vaticano também aumentou o número de reuniões interreligiosas como esta, organizada pelo Pontifício Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos. Especialistas e diplomatas estão pensando como melhorar a relação entre o Islã e o mundo. Nós temos uma religião diferente, uma fé, ritos e símbolos diferentes, mas temos a vida em comum. Estamos aqui juntos, então compartilhamos cultura, língua e desafios. Assim, por exemplo, se o ar está contaminado, ele irá afetar um católico, assim como um muçulmano. Os cristãos no Oriente Médio são os que estão pagando o preço mais caro do Islã radical. Em 2003, havia mais de 1 milhão de cristãos no Iraque. Agora não chega a 300 mil. A união é muito importante, não é mesmo? Durante as orações das vésperas de São Paulo, Papa Francisco citou os mártires de hoje como exemplo de fé e reforçou o evangelho como meio de união dos cristãos. Na Basílica de São Paulo, fora dos muros, o Papa Francisco liderou as vésperas para marcar a festa de conversão de São Paulo e também o final da semana de oração pela unidade dos cristãos. Representantes de outras denominações cristãs também estavam lá. Junto com eles, o Papa rezou diante do túmulo de São Paulo.
O Papa explicou que as diferenças entre os cristãos podem ser superadas mediante a restrição de todas as abordagens polêmicas. Disse que todo o foco deve ser sobre o que une todos os cristãos. A unidade dos cristãos não é a partir de discussões teóricas sofisticadas, onde as pessoas tentam convencer os outros de suas próprias opiniões críticas. O Papa fez referência aos mártires de hoje em dia que dão testemunho de Deus, a ponto de doar suas vidas. Isso é ecumenismo do sangue, onde os cristãos professos são perseguidos por sua fé. Eles são caçados e mortos por serem cristãos. São perseguidos, independentemente de qual denominação a que pertencem. Eles são cristãos e são o alvo. Isto é, meus irmãos e irmãs, o ecumenismo do sangue. A imposição de uniformidade não é a melhor maneira de alcançar a unidade. Ele recordou que todas as igrejas cristãs têm uma missão em comum: transmitir a mensagem do Evangelho. Focalizando este aspecto, pode vencer a tentação da competição. Se comunicar nem sempre precisa ser em forma de diálogo. Claro que ele é essencial, mas pode ser também um abraço, um olhar e até mesmo momentos de silêncio. Francisco falou sobre essa forma mais humana que é a proposta para o Dia Mundial da Comunicação de 2015. Papa Francisco convidou todos os cristãos a refletir sobre as famílias, como forma de tornar a comunicação mais humana. Esta é uma proposta que faz parte da mensagem deste ano para o Dia Mundial da Comunicação. O texto diz: na família, aprendemos a abraçar e a apoiar um ao outro, a discernir o significado dos olhares e dos momentos de silêncio. Aprendemos a rir e a chorar juntos. Isso nos ajuda a compreender o significado da comunicação, como reconhecer e construir um relacionamento. O Vaticano convidou este casal, que tem 5 filhos, para aprofundar a mensagem. Papa Francesco, appunto, riporta all'origine. Papa está nos pedindo para voltar ao sentido original da linguagem. Trata-se de uma conversa mútua, porque é assim que aprendemos a nos comunicar. Há em questa esperienza originaria il suo luogo di formazione e di consapevolezza. La comunicazione dentro la famiglia ci guadagna. Comunicação melhora a estrutura da família. A expressão corporal ajuda a quebrar barreiras quando não conseguimos nos comunicar de forma oral. Pode ser um abraço ou um beijo. Estes são os aspectos importantes de uma comunicação familiar. Nesta mensagem, o Papa nos convida a abraçar todas as dimensões da comunicação nas nossas famílias. Come dire, un suggerimento, no? A usare tutti appunto i piani della comunicazione, certamente dentro la famiglia. O Papa recordou que em cada família existem desafios, pois é no seio da família que compreendemos nossos próprios limites e os dos outros. Ele diz que a família perfeita não existe e que não devemos ter medo das imperfeições, das fraquezas ou dos conflitos, mas sim devemos aprender a lidar com eles de forma construtiva. O tom da mensagem surpreendeu alguns, porque geralmente o Papa dá dicas práticas para aqueles que trabalham nos meios de comunicação, mas desta vez a abordagem foi mais antropológica. Eu acho que o que o Papa nos convida a fazer é a redescoberta da abordagem humana da comunicação em vez de uma tecnológica. Ele vai para a raiz da comunicação. più profonda della comunicazione. O Papa é um grande comunicador, mas não porque ele estuda um gesto ou outro, mas sim porque ele ama as pessoas e expressa esse amor não só com palavras, mas também com gestos. Esprime anche non soltanto con le parole, ma anche con i gesti. O documento de 3 páginas também inclui dicas para que as crianças possam aprender a falar bem das pessoas e também para que usem as redes sociais para pedir perdão e respeitar outros pontos de vista. Em uma das homilias de Francisco, o pontífice falou sobre a confissão. O Santo Padre explicou que Deus sempre vai estar pronto para perdoar, desde que exista um arrependimento verdadeiro.
Durante a homilia na Casa Santa Marta, Papa Francisco falou sobre confissão. Ele explicou que, embora Deus não se canse de perdoar, os cristãos devem sempre confessar e ter verdadeiro arrependimento. Muitas vezes as confissões parecem ser um procedimento ou uma formalidade um pouco mecânica, mas não. E o encontro, onde está? O Papa concluiu que Deus perdoa todo tipo de pecado e que os cristãos nunca devem ficar cansados de pedir perdão. Papa Francisco segue a tradição e abençoa cordeiros durante a festa de Santa Inês. Com coroas de flores brancas e vermelhas, 2 cordeiros, como segue a tradição, foram abençoados pelo Papa Francisco. Todos os anos, no dia da festa de Santa Inês, o Papa abençoa estes animais em uma cerimônia familiar e aconchegante. As flores brancas simbolizam a virgindade da santa, as vermelhas, o seu martírio. Os cordeiros ouviram atentamente e em silêncio tudo o que acontecia ao redor deles. Apenas um se aventurou enquanto o Papa abençoava. A lã dos cordeiros será usada para fazer as novas palliums dos arcebispos metropolitanos que serão ordenados pelo Papa Francisco no dia 29 de junho. Daqui a pouco você vai ver. Papa Francisco se emociona com o discurso de uma garota filipina. Até já!